Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 7, um Bentley que paga IMI e um envelope que paga imposto de selo. Gravado quinta-feira, dia 15 de abril. Hoje vamos falar de imposto em transferências acima de 500 euros, das obrigações digitais do Banco Europeu de Investimento e do edifício de luxo da Bentley. Trazemos também a notícia de que mais de metade dos portugueses não tenciona fazer férias este verão, do falecimento de Bernie Madoff, o criador do maior esquema Ponzi de sempre, e dos 72 milhões de euros esquecidos no fundo de compensação. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Esta Semana na Economia, sempre muito bem acompanhado pelo Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo. Olá, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, estamos mais uma vez juntos esta semana de forma virtual. E tenho já uma pergunta para ti, Paulo. Sim, chuta. Porque, claro está que nós temos aqui uma relação profissional e eu tenho que te pagar esta tua participação aqui. Tenho pago. Esta participação aqui no Esta Semana da Economia. E então, se eu te fizer uma transferência acima dos 500 euros, achas que eu tenho que pagar um imposto sobre isso? Acho que vamos dar uma de Mythbusters Exatamente. da economia esta semana. Sim, há de facto essa obrigatoriedade. Temos aqui uma notícia trazida pelo Dinheiro Vivo, onde há aqui uma espécie de aconselhamento e desmistificação dessa pergunta, que é uma pergunta um bocadinho usual, não é? Uhum. Tem a ver até, há aqui um enquadramento até do que é que se pode pagar ou que se deveria pagar no caso de doações, sejam doações de pais para filhos ou de linha direta de parentesco, ou por exemplo, as prendas de casamento em numerário, que também são muito habituais. E, de facto, com exceção dessas transferências que estão em linha direta de parentesco, no caso do casal, ou de pai entre filho, avós e netos, que estão isentos desta obrigação, todas as transferências acima de 500 euros estão sujeitas a um imposto de 10%. Imposto de selo. Imposto de selo. Exatamente, 10%. Que não é coisa pouca, não é? Não é coisa pouca. É uma surpresa, bastante surpresa mesmo. Porque tu falaste aqui de uma coisa que é bastante pertinente, a meu ver, que é exatamente as prendas de casamento, não é? Totalmente. As prendas de casamento, há graus de parentesco que não são diretos, pelo menos segundo a notícia aqui do Dinheiro Vivo, que refere casal, pai, filho e avós e netos. Mas nós recebemos prendas de casamentos de primos, de tios, né, de convidados. Portanto, tudo o que está extra temos que pagar, se for por transferência, né? Exatamente. Se for por transferência. Não. Aqui, bom, por transferência, aqui o título refere transferência, mas realmente, se eu fizer um depósito acima dos 500 euros e se declarar que veio do meu tio por doação de qualquer coisa, provavelmente terei que pagar também. Sim, eu estava a dizer não porque o fim da notícia esclarece quanto ao modo, ou seja, não se limitam, não estamos a limitar à forma da transferência bancária, ou seja, toda uma transferência em termos de movimentação de dinheiro, seja por transferência bancária, seja por cheque, ou seja, por numerário, estão sempre sujeitas a este imposto de selo, ok? Desde que ultrapassem, atenção, isso é importante, desde que ultrapassem os 500 euros. Portanto, temos que ter, no caso do casamento, temos que ter ofertas generosas para termos que nos enquadrar neste imposto que é aplicado. Pois, mas há um problema nesse tipo de casamento, nas doações do casamento, a meu ver,
que é, pelo menos, pela minha experiência, as prendas de casamento não vêm identificadas. Não é? Quem nos dá, nós não sabemos quem é que nos está a dar, portanto, nós não conseguimos perceber de quem é que veio o quê. Temos que inventar até o limite máximo, provavelmente. Este foi do meu avô, este foi da minha avó. Desculpa, fazendo o advogado do diabo, e é mesmo do diabo, esse é um problema que não se põe, porque quem tem que liquidar o imposto é quem recebe. Portanto, no fundo, Pois no é fundo isso. não, sim. Portanto, neste caso, os noivos que casaram, não é? Quando vão... Já entendi, não é? Se tiveres ali um molho de envelopes e não tiveres 1000 euros e tiveres uma data deles com 100, 150 ou 200 ou o que seja, sem identificação, o de 1000 euros vai ser dava a Lourdes. Exatamente. Exatamente. Ou Certo? então juntá-los a todos e fazer aquela 499.99 e dizer que este... Quer dizer, aí não pagamos, não é? Sim. Mas Não, pronto. é inusitada e claro que nós ao brincarmos um bocadinho com isto, levantamos também um bocado da inaplicabilidade desta lei em muitos domínios. Sim. Ela servirá, penso eu não sou jurista nem pelo caminho, mas servirá sobretudo para, Sim, enfim, para precaver abusos e poder, se calhar, esta semana é premente falar nisso, exatamente. tipificar algum tipo de operações, tipificar criminalmente algum tipo de operações que sejam menos transparentes. Sem dúvida, tem um propósito e provavelmente está bem elaborada, mas não cobre todos os possíveis acontecimentos e nós referimos logo um deles, que é o casamento, Claro. provavelmente será aquele. Mas fica aqui uma dica para os noivos, atenção que se receberem e fizerem depósitos acima dos 500 euros, tenham cuidado com isso. Muito bem. Passamos ao segundo tema. Gostava de falar que tu, que és um ávido consumidor e fã das inovações digitais, gostava de trazer esta notícia do Eco, assinada pelo Flávio Nunes, que diz que o Banco Europeu de Investimento está a estudar a utilização do blockchain para emitir obrigações digitais. Ou seja, isto vem um bocadinho na esteira do que tens trazido dos NFTs, da utilização da tecnologia blockchain para certificar, já falámos no passado, obras de arte, ou o que quer que seja, e agora parece que esta tecnologia pode ser utilizada para emitir obrigações digitais em euros, para já, porque estamos a falar do Banco Europeu de Investimento, mas isto pode ser o pontapé de saída para, lá está, volto a dizer, para a democratização da utilização desta tecnologia, que é a tecnologia que está na base das criptomoedas, não é? Sem dúvida, é mais um instrumento que vem ajudar à democratização, ou seja, ao uso mais usual das criptomoedas, é mais um instrumento em que o que me diz a mim é que cada vez mais me dá confiança que as criptomoedas são sem dúvida um instrumento económico que mais cedo ou mais tarde será usado e aceite, não digo universalmente, mas quase universalmente. Sim, estamos a caminhar para isto. A notícia é muito curtinha, é muito leve, mas também dá conta de que o Banco Europeu de Investimento já tem esta carreira de inovação, porque já foi das primeiras instituições a emitir a dívida verde, as obrigações sustentáveis, portanto, esta inovação parece que está na gênese do Banco Europeu de Investimento. Isto vai ajudar, de facto, a criar confiança, a criar confiança e a criar educação no que diz respeito a este mundo que é novo e é recente, né? Criptomoedas, blockchain, Sim, whatever, para utilizarmos muitos anglicismos. Novo, recente, mais ou menos 10 anos. Mas sim, na história da economia, sim, é recente.
Mas olha, eu não querendo desvendar o que temos ainda para a frente, vai fazer sentido esta questão da novidade. Tens razão, Uhum. pode, 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 pode dar o passo muito rapidamente, mas vamos ver o que é aqui a novidade e como às vezes as novidades podem rapidamente ficar desatualizadas. Certamente, e quando falamos de novidade, se falarmos da volatilidade das criptomoedas, que o seu valor flutua bastante e tem flutuado, realmente ainda não é uma coisa muito consolidada em termos de investimento. Mas o que é de facto é que quem ganhou dinheiro ganhou muito dinheiro até agora e quem perdeu também perdeu muito dinheiro. Um, Nesta mesma onda, falamos também, trazemos a notícia talvez da semana em termos de mercado bolsista, que é a notícia da Coinbase, entrou no mercado bolsista norte-americano. A Coinbase é talvez a corretora mais utilizada para compra e venda de criptomoedas. Tem a sua base na Bitcoin, a famosa Bitcoin, a primeira, não é? E também na segunda mais transacionada, que é a Ethereum. O IPO, é assim que se diz quando nos Estados Unidos uma empresa se torna pública, entra no mercado bolsista, foi ontem, dia 14, e abriu no mercado a 381 dólares. Fechou mais baixa, ao contrário daquilo que era expectável. As expectativas era que aumentasse significativamente e fechasse mais alto, mas fechou a 328. No entanto, durante o dia flutuou entre os 429 dólares e o mais baixo foi os 310. A história da Coinbase lá está, começa mais ou menos há 10 anos atrás. O fundador Brian Armstrong trabalhava na Airbnb e na altura percebeu as dificuldades da empresa, do Airbnb, de estar presente em diferentes mercados e em lidar com diferentes moedas. E a adjacente burocracia que cada mercado tem relativamente às suas moedas. E em 2010 leu o famoso white paper do místico criador da Bitcoin, Satoshi Nakamoto, onde este explicava todo o fundamento da Bitcoin. E rapidamente Brian Armstrong reconheceu o valor da Bitcoin e a possível importância para o futuro. Então decidiu criar uma maneira fácil para se comprar Bitcoins. E assim nasceu a Coinbase, que ontem entrou no mercado bolsista. Nestes 10 anos, a Coinbase teve também muita flutuação no seu valor e no investimento por parte de investidores. Em 2014 teve cerca de 1 milhão de novas contas abertas, novos utilizadores, o que aumentou significativamente o seu valor. Depois as bitcoins viram-se envolvidas em algumas polémicas, nomeadamente da Dark Web, onde as bitcoins foram acusadas de estar presente e ser a moeda para compra e venda de armas no mercado negro e tal. Sim, e então, a reputação nem sempre foi a exatamente, melhor. sofreu na sua reputação. E então o que aconteceu foi que nessas alturas a Coinbase também sofreu porque viu muitos utilizadores a fugir. No entanto, desde o ano passado, desde 2018, em que a febre das bitcoins voltou, a Coinbase valorizou muito e agora entra no mercado bolsista. E há muita expectativa sobre o que irá acontecer. Já está aqui nos meus... já estou a seguir a sua... não comprei, mas já estou a seguir o seu percurso aqui É no mais, New é mais York um Finance. passo. É mais um passo, lá está, que ajuda a credibilizar. Eu passei por uma notícia, eu não quero incorrer em erro porque não a tenho aqui agora aberta, mas que mencionava cerca de 240 ou 250 empresas que existem como traders de criptomoedas. Portanto, Sim. o facto de começarem a Coinbase, que dá o primeiro passo, a ser carreadas para esta exposição pública
que permita a cotação em bolsa, ajuda, acho eu, mais uma vez a credibilizar e as pessoas começarem a conseguir separar o que é mais seguro, o que é menos seguro, o que é que tem mais potencial Sem dúvida. para se investir. Uma das razões que a Coinbase valorizou tanto também, e ficou muito conhecida, para além de ser uma das primeiras, foi o seu investimento na segurança. Todo o investimento por parte dos investidores de fora, não é? Eles utilizaram para investir muito na segurança e até ao momento não tiveram qualquer problema de segurança desde a sua criação. E também fizeram a ligação ao governo e às autoridades fiscais dos Estados Unidos, onde estas podem consultar e perceber se há alguma falcatrua a ser feita através da compra e venda de moedas na Coinbase. Sim, o desafio da regulação, penso, eu continuo a achar que é um desafio primordial na questão das criptomoedas. Da regulação que depois, inevitavelmente, ainda não falámos nem a respeito de dica, nem que o que quer que seja. Por exemplo, os rendimentos provenientes de criptomoedas ainda não são sujeitos a imposto em Portugal, mas é uma inevitabilidade, não é? À medida que isto se massificar, a regulação tem que aparecer e os Sem dúvida. impostos também aparecerão. Sem dúvida. E podemos, se calhar, não sei se quando fizermos a nossa fortuna em criptomoedas, se calhar compramos um Bentley. Olha, por acaso, são carros que eu aprecio. Carros? Mas eu não estou a falar, desculpa, eu não estou a falar de carros. Então, Estou a falar de apartamentos. apartamentos É verdade. Bentley? Bentley. É verdade. Explica. Então, é o seguinte. Diz-nos o Jornal de Negócios que a Bentley vai construir um arranha-céus de 229 metros de altura na frente marítima de Miami. É verdade. Vão-se chamar as Bentley Residences e será um edifício com mais de 60 andares e mais de 200 apartamentos de luxo. Claro. Portanto, isto é um passo inovador na marca, não é? Que associa, passo de pleonasmo, a sua marca de luxo, desta feita ao setor imobiliário de luxo. A notícia do Jornal de Negócios descreve os luxos do apartamento, varanda privada, piscina, sauna, ducha exterior, ginásio, spa, cinema, restaurante e um bar. Portanto, parece-me perfeitamente Pacote identificado, completo. sim, com a identidade da Bentley de luxo. E pronto, e o Gil Deezer, o presidente da promotora, diz que de facto esta associação com a Bentley é um projeto único, porque lá está, as marcas tu associas-las muitas vezes a uma gama de produtos e esqueces que elas significam mais que isso. Trazem outro, é muito interessante esse ponto de vista, portanto trazem outro diz, a minha pergunta é será que portanto, no arranha-céus vai ter o naming Bentley, porque parte da estratégia de marketing também das marcas agora passa por investir em fazer o naming. Fala-se até do Estádio da Luz, cá em Portugal, né? Que o Benfica está à procura de alguém que invista no naming do estádio, como, por exemplo, o Arsenal tem o Emirates em Londres. Será que passa por aí o conceito da Bentley estar presente de outra forma que não só o seu mercado de carros? Não sei, há uma imagem que está associada à notícia onde isso não é visível. Portanto, não é visível nenhum naming naquilo que é não sim, será que é uma Trump Tower? Não será uma Bentley Tower? Não, mas de facto é muito interessante porque eu entendo o teu ponto de vista. O patrocínio ou com os contratos de naming para
não só para estádios de futebol, mas para outros edifícios. Sim, o próprio Trump, alguns edifícios que tem, não, onde diz Trump, o edifício não é dele, apenas é um Certo. contrato de naming. Aqui é um bocadinho diferente, embora partilhe aqui algumas ideias. Aqui é a própria Bentley Que está a investir que está a investir no e mercado está imobiliário. a pôr a sua marca de raiz, ou seja, está presente desde o desenvolvimento da ideia, que é muito engraçado. Então já estou a imaginar, nós, porque vamos ao stand da Bentley, não é? E, ou ao contrário, vamos comprar um apartamento no edifício Bentley e na compra deste apartamento terá também a oferta de um fantástico automóvel. Acho que era uma boa maneira Um bocadinho de fazer não era assim tão inovador como fez a Honda nos anos 60. Fez? Julgo que nos Estados Unidos que na compra para evitar as vendas de carros nos Estados Unidos, quem comprava um Honda na mala trazia uma moto. Sim. Olha, estás a ver? Cross-selling a funcionar. Exatamente. Portanto, fica aqui também a dica se calhar, porque acho que podemos fechar a notícia, fica aqui a dica para o nosso patrocinador. Exatamente, por isso convido-te a beber uma aguazinha, a fazermos um intervalo, para agradecer ao nosso patrocinador desde o primeiro programa. Chama-se Dignos Domos, é uma empresa imobiliária e são especialistas no Grande Porto. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que fazem, por exemplo, um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Fazem também a recolha de toda a documentação necessária para vender o seu imóvel, desde o certificado energético, a licença de utilização e também os registros prediais e todas as outras burocracias, que pode-se tratar de um terreno, por exemplo, e as coisas aí já são bem mais, a burocracia será mais complicada e a Dignos Domos está capacitada para o ajudar também a fazer a compra do seu terreno. Fazem também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, vídeos, virtual tour, home staging, a divulgação do seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também nas redes sociais junto de todas as imobiliárias do país. Qualificam os clientes compradores ou seja, antes de alguém visitar o seu imóvel, a Dignos Domos percebe se efetivamente há um real interesse e uma capacidade para comprar o seu imóvel antes de o levar a visitar a sua casa. Farão também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e o posterior relatório com feedback de todos os visitantes para perceber se as visitas estão a ser bem sucedidas ou não, ou se terá que alterar alguma coisa em casa para melhorar a experiência dos visitantes. Logo a seguir farão também o CPCV, o famoso contrato de promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou então até encontrar o imóvel certo para si. Hoje, como tem sido também tradição em todos os programas do Esta Semana na Economia, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado, tudo em letras minúsculas, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. Efetuarão uma oferta de um estudo de mercado. E nós agradecemos à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Muito bem, Paulo. Estamos a precisar de férias, não é? Estamos a precisar de férias. Eu este fim de semana vou tirar uns diazinhos para ver se desliga a ficha um bocadinho. E finalmente podemos sair do conselho, portanto, aqui vou eu. Portanto, não fazes parte de uma das metades da população. Exatamente, porque trazemos aqui uma notícia do Jornal Económico em que nos diz que metade dos portugueses não quer ou não tenciona fazer férias este verão. Tu tencionas fazer férias, Paulo?
Eu tenciono fazer férias. Já as marcaste? Estou em processo de as marcar e tenho uma novidade, que é os preços estão a subir assustadoramente. É? Para mesmo período, mesmos sítios, sim. Mas em comparação a outros anos ou em comparação àquilo que tens pesquisado nas últimas semanas? Em comparação ao último ano, aos últimos anos, sim. Ok. Então, Parece-me que há aqui uma tentativa de recuperar, que é legítima, não é? De recuperar das perdas, sobretudo do ano transato. pois. Eu imagino que estejas a falar do Algarve, acho que... Alentejo. Alentejo, ok. Alentejo. Muito bem. A notícia que nós trazemos do Jornal Económico é que houve uma sondagem efetuada pela Aximage, entre os quais, que refere, perdão, que refere que os portugueses, a metade dos portugueses não tencionam fazer férias neste verão, até porque provavelmente estão a fazer algumas poupanças com medo do que poderá aí vir e também da incerteza se ainda vamos entrar em confinamento uma vez mais. Os 48% que tencionam ir fazer férias, o mercado, aliás, de todos aqueles que tencionam fazer férias, 48% tencionam fazê-lo dentro de portas, dentro de Portugal. Os locais mais escolhidos para passar as férias este ano são casas alugadas, 24%, hotel, 23%, uma segunda residência, 19%, lar, imagino eu, que também para um segmento de mercado, 13%, casas de amigos e familiares, 9%, parque campismo, 4% também, e as autocaravanas, 1%. Eu acho que as autocaravanas estiveram muito em moda estes últimos anos. Aliás, o ano passado, por causa das restrições e do contacto, né? Tiveram muito em moda e o mercado de aluguer das autocaravanas subiu bastante, mas por causa do seu intensiva utilização, criou uma problemática que foi muitos autocaravanistas que, por ser a primeira vez, não respeitaram a natureza conforme deviam. Então o Estado legislou de forma as autocaravanas não poderem pernoitar em qualquer lado e com regras muito restritas para que neste ano, para estas férias de verão, que não possa haver os mesmos abusos que houve o ano passado e que eu acho bem. São novos desafios. São novos desafios, né? Exatamente. Mas por acaso, eu o ano passado e este ano ainda está em cima da mesa, alugar uma autocaravana, acho que é uma experiência gira, e fazer as férias dessa forma, mas dadas as novas regras, teremos que estudar exatamente quais são as restrições para que não fugirmos à lei e estarmos dentro da lei. Mas pronto, fica aqui a dica que se quiser fazer férias, se calhar os sítios não vão estar tão cheios de gente, porque metade dos portugueses não tencionam fazer férias. Sim, eu comecei por referir essa questão da pesquisa que tinha feito, porque o último parágrafo também traz informação importante, que é relativamente aos gastos. Então, ainda esta notícia diz que 64% dos inquiridos tencionam gastar o mesmo que gastaram nas últimas férias, 21% pensam gastar menos e 11% contam vir gastar mais nestas férias. Ou seja, no meu caso, eu não quero particularizar, mas é mesmo a título de exemplo, sinto que para fazer o mesmo que fiz nas últimas férias, terei que gastar mais. Portanto, agora é uma decisão... Claro. É uma decisão de orçamento familiar que tem que se tomar. Sim, provavelmente se toda a gente estiver a fazer o exercício que tu estás a fazer, se chegarem à mesma conclusão que tu, também reflete nestes resultados da sondagem que a Aximage está a fazer, não é? Tal e qual. Muito bem. Paulo, traz uma notícia agora mais mórbida, digo eu. Sim, não queremos transformar isto num obituário, nem pouco mais ou menos, mas o dia de ontem
foi marcado também pela morte do Bernie Madoff. Deste alguma coisa este nome, suponho. Sim, mais ou menos. Eu li por alto. É um dos o autor do maior esquema Ponzi da história, não é? Exatamente. Ora, o Bernie Madoff tem uma história incrível. Ela era uma pessoa muito respeitada até o ano de 2008. Foi inclusivamente o chairman do Nasdaq. Em 2008 foi preso e em 2009 foi condenado ao número redondo, foi condenado a 150 anos de prisão. Redondinho. Pronto. Acabou por cumprir 11 anos na prisão. E o Bernie Madoff foi responsável, de facto, pelo maior esquema de Ponzi, uma espécie de, para os mais antigos, que eu estou ali no limbo, ainda apanhei, era pequenino quando eu comecei a ouvir falar da Dona Branca. É um esquema mais ou menos similar, ou seja, projetava e oferecia rendimentos aos investidores, mas aquilo não tinha sustentação absolutamente nenhuma, era simplesmente ia-se pagando a quem solicitava o dinheiro, mas se toda a gente pedisse o dinheiro, de facto, os investimentos não aconteciam, pura e simplesmente. Era um esquema em Aliás, pirâmide, por assim dizer. Era um esquema em pirâmide, exatamente. Ele tinha uma parte de negócio que era legal e tinha outra parte que era o grosso, que era simplesmente um esquema piramidal. Isto representou perdas na ordem dos 65 mil milhões de dólares. Aí é que está, não é? A diferença para a Dona Branca, né? Que estamos a falar de um valor que o põe na história pelas más razões, quando ele podia ter ficado na história pelas boas razões. Não é? Totalmente, e volto a dizer, é também curioso pela questão reputacional que o Bernie Madoff trazia, quer dizer, ele era uma pessoa altamente respeitada, ele foi presidente do Nasdaq, ele era reconhecidamente um filantropo, ajudava causas, ajudava universidades, ajudava hospitais, quer dizer, era aqui uma pessoa, não estava conotado, embora houvesse algumas bandeiras vermelhas do seu passado, não estava conotado com qualquer negócio menos lícito. E este não estava conotado, tem alguma reserva, ainda assim. Porquê? O brilhante do esquema do Sr. Madoff é que ele alicerçava o seu marketing, digamos assim, primeiro em retornos de investimento estáveis, não exuberantes, ok? Portanto, ele não te prometia um retorno acima daquilo que se calhar te podias encontrar no mercado. O que ele te dava era confiança de um retorno estável e garantido ao longo do tempo. Ou seja, ele oferecia-te segurança. Pois, também já era uma pessoa que já era conhecida no mercado, não é? E era uma pessoa que as pessoas confiavam por já ter o nome que tinha, não é? Sim, mas este é um grande contraponto com a Dona Branca. Porque a Dona Branca não é, conseguia concorrer com a banca oferecendo juros mais elevados. Aqui o Madoff não. O Madoff não jogava com a tua ânsia de ganhar, jogava com o teu medo de perder, que é muito, do ponto de vista psicológico até, é muito curioso, porque são duas coisas que andam aqui, depende um bocadinho até da tua personalidade, não é? Portanto, ele era visto como um investidor conservador no meio. E há bocadinho, Ricardo, nós falámos a respeito do blockchain, falámos das tecnologias ficarem rapidamente datadas. O que impulsionou o negócio ilícito do Madoff foi exatamente vender os seus investimentos, ou não os investimentos, mas os rendimentos que obtia. Portanto, as pessoas entregavam dinheiro e ele dizia, pá, eu sou um craque a investir. Porque, isto nos anos 70, porque eu tenho aqui um sistema computadorizado,
estamos a falar nos anos 70, Exatamente. era um bocado ainda ficção científica. Tem aqui um sistema computadorizado que permite tirar estes rendimentos de uma forma consistente, não são ganhos espetaculares, mas consistentemente pode criar o seu fundo para a universidade, pode criar o seu fundo para uma segunda casa, pode, enfim. E as pessoas foram-se encantando com isto, ele já trazia um lastro de confiança de outros negócios que teve, inclusive com o sogro. Até porque algumas Força. personalidades bem conhecidas, como Steven Spielberg ou Kevin Bacon, e até bancos, como o Santander e o BBVA, constaram da lista de lesados. Portanto, havia toda aqui uma confiança na personagem, no Madoff, de pessoas, nomeadamente bancos, né? que tinham todos os instrumentos para analisar o risco e se estava a ser bem feito ou não, e confiaram nele e foram lesados na mesma. Isto ajuda imenso a credibilizar o negócio, como deves imaginar. Claro, Aliás, claro. Falámos também há uns episódios atrás, falámos sobre algo semelhante. E, portanto, aquilo, depois começaram a surgir alguns alertas, quando, já nos anos 90, os registros que a empresa do Madoff apresentava eram coisas muito antiquadas e, portanto, era contradicente com a tecnologia em que ele alegadamente sustentava para justificar a rentabilidade que apresentava aos seus investidores. Portanto, havia aqui começou a haver uma discrepância muito grande entre aquilo que era proposto, a proposta de valor ao cliente, e depois as evidências que eram apresentadas. Depois as auditorias também eram feitas por um gabinete, quer dizer, a auditoria que era feita a uma empresa destas era feita por um gabinete Zeco, de uma só pessoa que, enfim, obviamente que não fazia auditoria nenhuma. Claro. E pronto, isto ruiu o Madoff teve que contar, entretanto, a história aos filhos, que já o acompanhavam, e descambou numa coisa trágica, numa coisa trágica do ponto de vista pessoal, porque o Madoff foi preso, foi condenado a 150 anos de prisão, faleceu ontem, como disse, cumpriu 11. O filho mais velho suicidou-se, o filho mais novo morreu de cancro, alegadamente, e pôs a culpa na pressão que sofreu. Fora disso, e para não acabarmos numa tónica também tão negra nesta notícia, a boa notícia é que cerca de 70% destes 65 mil milhões de dólares foram recuperados, o que é notável. Certo. O que é notável, se compararmos aos buracos que nós vamos tendo neste pequeno retângulo e que dificilmente são... não há notícia de recuperação, portanto é notável que se tenha conseguido recuperar cerca de 70% do dinheiro investido, não das rentabilidades, ok? Essas, esquece que eram tudo um grande logro, mas conseguir-se recuperar 70% dos montantes investidos é obra. Até porque não acontece sempre assim, como nós sabemos. Não acontece sempre assim. Há um filme, desculpa, só para nota de rodapé, há um filme muito, muito giro que se chama Teia de Mentiras, que é de 2017, onde o Robert De Niro faz um papelaço. E quem quiser... Mas conta esta história? Conta esta história. Okay. Conta esta história. Fica a dica. Obviamente que ainda não conta o falecimento, não é? Porque claro. É de 2017, mas conta esta história e é muito, muito interessante ver como este one-man show andou a enganar Wall Street. Eu gostava só de terminar com a frase que ele disse em tribunal, a 11 de dezembro de 2008, porque não há nada como ter 2 dedos de testa e admitir o que fez. E então ele disse: deixei um legado de vergonha, como algumas das minhas vítimas apontaram, à minha família e aos meus netos. Isto é algo com que terei de lidar para o resto da minha vida. E lidou certamente, faleceu ontem com 82 anos, Bernard de Madoff. Paulo, para passarmos ao próximo tema. Sim, trazes dinheiro perdido.
trago Dinheiro perdido. Dinheiro encostado numa gaveta que toda a gente sabe que lá está, mas nem sabem que se calhar está lá e contradiz-me agora. São aquelas moedas debaixo do sofá, não é? Exatamente. Perdidas nas almofadas. Mas são moedas que prefazem 72 milhões de euros no Fundo de Compensação do Trabalho por levantar. Sabes o que é o Fundo de Compensação do Trabalho? Tenho uma ideia, mas tu vais-nos dar aqui uma explicação. Eu, quando li esta notícia, não sabia também o que era, e quando percebi o que era, contactei alguns empresários a perguntar se eles sabiam o que era e se pagavam. Ao qual me foi respondido a dizer, pago, mas não sei o que é, porque serve. E talvez por isso é que estão ali 72 milhões de euros no Fundo de Compensação do Trabalho por levantar. Então, o que é isto? O Fundo de Compensação é um instrumento utilizado para ajudar as empresas, quando há uma resolução de contrato, a pagar as indenizações aos empregados que vão embora. E esta ajuda poderá ascender até 50% da compensação. Para isto, as empresas são obrigadas a descontar cerca de 1% dos salários dos novos trabalhadores. E foi criada em 2013, portanto, desde 2013 até agora, tenho... pelo valor que aqui está, tenho quase a certeza que houve alguns despedimentos, não é? Em que, muito provavelmente, a entidade empregadora não fez uso deste fundo. Portanto, fica aqui também um alerta, ou uma dica, se assim quiserem. Não é a dica oficial deste programa, esta virá mais tarde, mas que este dinheiro é obrigatório para as empresas contribuírem. E está ali para ser utilizado, portanto, fica aqui uma nota. É um bocadinho, eu quase que fazia a ligação entre a brilhante dica que nos trouxe o nosso convidado da semana passada, o Nuno Fernandes. Exatamente. Isto é um bocadinho como a proteção jurídica. Certo. Está lá, mas parece que há um desconhecimento grande. Sim. Neste caso dos empregadores, das empresas que se estão a pagar porque são obrigadas a fazê-lo, nem sequer é facultativo, não é? Mas depois, quando chega à altura, muitas vezes por desconhecimento, não fazem uso disso. Temos ouvido muito do taxas e taxinhas, não é? E há tanta coisa a pagar quando tens a nível individual e também quando tens um negócio, que muitas vezes as pessoas optam, é para pagar e está pago e não tem problemas assim. E depois há instrumentos que estão ao nosso dispor, porque nós pagamos certas taxas e taxinhas, mas como a máquina já está tão complicada, provavelmente, esquecemos que podem ser utilizadas. Mas pronto, fica aqui um alerta. São 72 fica milhões. Fica um alerta e uma dica, caso os empregadores precisem de sim, principalmente agora nesta fase da pandémica, não é? Que provavelmente alguns tiveram que foi inevitável, não é? Diminuírem os seus quadros e quiçá se sabiam que isto estava ao alcance deles para ser utilizados e para diminuir então assim os seus encargos económicos para com o despedimento de colaboradores. Mas pronto, mais uma dica que nós trazemos aqui no Esta Semana. Mais uma dica. Mas podemos fechar com outra dica. Sim. Que te parece? Parece-me bem. É uma dica que é sustentada numa notícia, portanto não é nada de muito original. Também não procuramos aqui trazer só originalidades. Procuramos sustentar-nos em notícias que sejam da atualidade económica. Uhum. É uma notícia do Jornal Económico e que nos diz que as dívidas mais baixas da Segurança Social ou à Segurança Social podem ser pagas em prestações, o que, lá está, fazendo uma vez mais a ligação ao contexto em que vivemos de pandemia e de contração económica, dificuldades económicas, pode ser uma ajuda para não só para as pessoas, mas também para as empresas, porque isto abrange não só pessoas singulares, mas também pessoas coletivas. Então, o que é que importa dizer sobre esta possibilidade de pagamento em prestações? As dívidas que já estejam em processo executivo não são abrangidas por esta possibilidade de pagamento prestacional, ok? Uhum.
Portanto, estão incluídas a regularização de dívidas e contribuições ou cotizações das entidades empregadoras, dos trabalhadores independentes, cujo prazo legal, cujas estas obrigações terminem a 31 de 12 deste ano, de 2021. Portanto, o pagamento pode ser feito até 6 prestações mensais, mas para montantes superiores a 3.600 euros, no caso de pessoas singulares, e de 15.300 euros no caso de pessoas coletivas, o prazo pode ser estendido até 12 meses, ou seja, 12 prestações. Exatamente. Estas prestações vencem-se mensalmente a partir da notificação do pagamento até ao último dia do mês a que diga respeito a esse pagamento. Após a aceitação deste pagamento em prestações, a situação contributiva fica oficialmente dada como regularizada, ou seja, não há uma dívida formal à Segurança Social. Okay? O que faz também sentido, porque sabemos que mesmo para aplicação de candidatura a incentivos, a apoios, é importante que não haja dívidas fiscais, dívidas à Segurança Social. Portanto, a partir do momento em que a empresa ou o particular se encontra com este plano prestacional, não tem dívida a esse título. Dispensa garantias, que também é muito importante. Certo. E era, eu ia dizer, e era o que mais faltava. Certo? Era o que mais faltava. Claro, quando tu já estás a optar por um instrumento em que te facilitará o pagamento. É o instrumento de sobrevivência, porque claro. é um instrumento de sobrevivência. Portanto, faz sentido. Era o que faltava, não é? E se agora abrir uma garantia para estes cumprimentos. Estão também excluídos empresas que estejam em PER ou que estejam com insolvência aberta, ok? O requerimento é feito via eletrónica, pela Segurança Social direta. A análise e a decisão são operadas automaticamente. E uma coisa gira é que eu achei muito curioso, que desmonta um bocadinho a burocracia que às vezes há relativamente a estes processos. Em havendo, que é um termo uma construção frásica que eu gosto muito, em havendo falta de decisão do processo no prazo de 30 dias, o processo é determinado como deferido. Há um deferimento tácito. Exatamente. O que evita que se ande a engonhar, que é também outro termo giro. Exatamente. Não, faz todo sentido também. Porquê? Porque se tu estás a pedir o pagamento faseado, não é? A 6 meses ou a 12 meses, se puderes, se for para além dos 30 dias, já será a 7 meses, não é? Neste caso. Portanto, sim, ou já entrarás em incumprimento. Ou incumprimento. Já vem um processo, não é, um processo executivo ou o que quer que seja. Portanto, faz sentido. Não duvido que porá alguma pressão na Segurança Social para deliberar sobre quem põe estes pedidos, mas só assim é que faz sentido. Portanto, acho que está muito bem feito. É uma ajuda, neste caso, à sobrevivência económica das pessoas e das empresas. Que muito é preciso nos tempos que correm. Para ver se para o ano estamos outra vez na moto de cima. Ou se conseguimos estar a caminho da moto de cima. Será mais assim. Muito bem, Paulo. Acho que está feito por hoje. Está feito. Por esta semana. Esta semana e para a semana há outro esta semana. Exatamente. Na economia. E por isto, acho que nem vou dizer mais nada. Vou-me despedir e até para a semana. Até para a semana.